depois do anúncio da candidatura do Gustavo Lima, virou um verdadeiro esculacho. Tá todo mundo esculachando o cargo de presidente da República e também o próprio Bolsonaro, porque aliados do Bolsonaro já começaram a falar de uma chapa da Michelle com o Ratinho Júnior. Ninguém mais considera os filhos do Bolsonaro para o cargo presidencial, o que é um enorme desprestígio e mostra o enfraquecimento de Bolsonaro. Algo que foi percebido pelo Lindenberg Farias. Ele percebeu que essa candidatura do Gustavo Lima mostra que o Bolsonaro não tem mais o domínio sobre a direita e também sobre a extrema direita, o que é bem interessante. Aí vem o Danilo Gentili, também fala que vai se lançar como candidato, reforçando um posicionamento que ele já tinha tomado há algumas semanas. Todo mundo quer ter o seu efeito da Atena. A questão é o seguinte, o Bolsonaro está enfraquecido e o Gustavo Lima, ele caiu numa armadilha também do Ronaldo Caiado, porque o Caiado armou essa situação para o Bolsonaro, para enfraquecer o Bolsonaro politicamente. Só que o Gustavo Lima tem problemas na justiça, tem problema com bets, tem problema com um monte de coisa. Por isso que a família se desesperou e falou, retira essa candidatura imediatamente. Ou seja, o Caiado pegou o Gustavo Lima, que foi um trouxão. Qual a sua opinião sobre essas candidaturas? Elas vão prosperar ou é só fogo de palha e picardia? O Gustavo Lima, ele vai se lascar com a Polícia Federal por conta desse anúncio ou não? E o que você acha de toda essa situação? Você concorda com o Lindenberg que é um enfraquecimento do Bolsonaro? Coloca nos comentários o que você acha sobre isso. Deixa o like se você concorda que o Bolsonaro está enfraquecido por conta dessa situação. E se inscreva no canal. Depois que o Gustavo Lima lançou a sua candidatura, ela teve muita repercussão. Porque a política nesse momento, início de ano, recesso do judiciário, recesso do legislativo, fica meio paradona mesmo. E esse assunto do Gustavo Lima movimentou o noticiário político. E os aliados do Bolsonaro imediatamente já falaram para haver uma reação à candidatura do Gustavo Lima. E qual seria essa reação? Uma chapa de Ratinho Júnior, governador do PSD do Paraná, com Michele Bolsonaro. Porque essa chapa em conjunto poderia quebrar as resistências que Bolsonaro tem no Nordeste e seria uma chapa vencedora. Michele, que é cotado para disputar o Senado pelo Distrito Federal em 2026, teria um caminho muito mais fácil para ser vitoriosa. E ela já falou que não tem muito interesse, o próprio Bolsonaro já tira de qualquer possibilidade de Michele disputar um cargo no Executivo em 2026. Mas é muito interessante que os filhos do Bolsonaro não estão sendo cogitados por essa, como posso dizer, por essa articulação toda. Não, por que o filho do Bolsonaro não? Estão falando do Michele, mas dos filhos não. E aí o Lindenberg Farias, do PT, que vai ser o futuro líder do PT na Câmara, celebrou, comemorou a candidatura do Gustavo Lima. Não porque ele vai sair como candidato, se esse cara de sair como candidato ele perde pro Cabo Daciolo, mas por conta da sinalização que foi feita a respeito da força de Bolsonaro. Porque o Gustavo Lima traiu o Bolsonaro, ele havia falado, e todo mundo ficou sabendo disso, ele havia ligado para o Bolsonaro, conversaram pelo telefone, e ele disse para o Bolsonaro que a candidatura dele seria ao Senado. Mas horas depois, ele lançou a candidatura a presidente da República. O PT acredita que essa jogada do Gustavo Lima foi um jogo casado com o Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado que está inelegível. E o Gustavo Lima seria um poste do Ronaldo Caiado para depois disputar o Senado e talvez, na minha opinião, disputar até mesmo o governo de Goiás. Não há nenhuma fala sobre o governo, eu estou trazendo essa hipótese. Não tenho fonte, não tenho nada. É uma hipótese que eu trago, porque o Caiado pode ser que ele não dispute a presidência. E quem vai disputar o governo do estado? Pode ser o Gustavo Lima e o Caiado disputando o Senado. Enfim, existe essa percepção do PT, que é esse jogo casado, a mesma percepção dos bolsonaristas. O Lindenberg percebeu e falou o seguinte, isso mostra que o Bolsonaro ele não tem total domínio sobre a extrema-direita. Porque o Gustavo Lima o traiu, sinalizando para o Caiado. Então, de fato, o Bolsonaro estaria enfraquecido. E como eu falei, ninguém está discutindo os filhos do Bolsonaro como uma reação à candidatura do Gustavo Lima. E o esculacho foi armado, porque o Danilo Gentili, que já havia falado que seria candidato, disse novamente que vai ser candidato em 2026. E caso ele ganhe e o Gustavo Lima perca, o Gustavo Lima vai integrar o governo do Danilo Gentili.
Isso é um esculacho com o cargo presidencial. É o efeito Bolsonaro. Bolsonaro se tornou presidente em 2020, em 2018 e todo mundo acha que porque o Bolsonaro era um boçal e ainda é, todo mundo pode ser presidente da República. Só que o Bolsonaro, ele tinha uma trajetória no Congresso. Ele não era um neófito na política. E o Bolsonaro trabalhou uma candidatura desde 2008, quando começou o CQC, ele se projetou. Ele percebeu que a presença na mídia, mesmo que para ser esculachado, o projetava. E se você for pegar a projeção de votos, ou os votos de Bolsonaro para deputado federal, eles aumentam com a exposição que ele tem no CQC. Ele estava perdendo votos. Quando surge o CQC, o programa Pânico começa a ficar mais nacional, ele dá uma disparada de votos. Em 2010 ele tem um aumento de votos, em 2014 ele é o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro e depois ele vira presidente da República. Então ele tem uma trajetória. Não adianta os caras quererem achar que é fácil fazer política, ter esse esculacho, porque não é. O Datena viu como foi difícil. Levou um esculacho e depois começou a falar que foi chamado de Datena. Então assim, parece que os caras querem mesmo ter ali o seu momento Datena. Só que o Gustavo Lima, ele pode ter caído numa armadilha do Ronaldo Caiado. Porque figuras políticas mais experientes estão falando para o Gustavo Lima. Saiu no UOL. Cara, você pode não ter feito o cálculo correto. E o Gustavo Lima é um pastel. Você pode não ter feito o cálculo correto. Não tô nem falando da sua harmonização, desses dentes aí, das facetas que você colocou nos dentes. Não. Cara, você tem problema. Você teve prisão preventiva. Tem prisão preventiva decretada, você tem envolvimento com bets, você tem cachês suspeitos, mesmo você criticando Lei Rouanet. Então, o que você fez, você vai provocar um escrutínio popular e investigações da Polícia Federal na sua vida. Você arrumou um problema caindo na armadilha do Ronaldo Caiado para o Bolsonaro. Você foi usado pelo Ronaldo Caiado, você vai se ferrar. Por isso que a família do Gustavo Lima tá falando, o que você foi fazer? O que você foi fazer? Porque você vai arrumar problemas com o Bolsonaro e com o PT. E o Caiado não vai te defender. O Caiado tá usando você. Caso haja esse jogo casado mesmo. Então ele se lascou. Por isso que a família falou, você foi ingênuo. Ele está subestimando os riscos. Está mesmo. Mas com relação ao Bolsonaro, ele só se sentiu traído. E os planos dele, pelo que está sendo falado, é mesmo lançar um de seus filhos como vice. Bolsonaro se lançaria como candidato, a candidatura dele seria cassada, impugnada, e o seu filho assumiria como sendo vice. Esse plano do Bolsonaro visa manter o controle da direita. Ele como centro da direita. Porque a gente sabe que o Bolsonaro precisa de força política para enfrentar o STF juridicamente, já falamos vários vídeos aqui no canal, até mesmo por conta do julgamento, tem a discussão na primeira turma, ele quer levar o julgamento para o plenário para ser um pouco mais arrastado, a gente já está falando isso há muito tempo aqui, e para conseguir isso ele precisa ter força política. Então ele quer manter a direita em volta dele. Só que o anúncio do Gustavo Lima, o anúncio dessas outras candidaturas, inclusive do Ratinho Júnior, que não é alguém fora da política, o enfraquecem demais. E a situação, assim, tá ficando muito ruim para o Bolsonaro. O ano de 2025 começou a todo vapor para ele, é a todo vapor negativo, vapor tóxico.